Continuamos no clima de Natal e adivinha o que eu trouxe agora para vocês? Nada mais, nada menos que Estranho Mundo de Jack, um clássico da animação stop motion. Você vai conhecer um pouco da vida do Tim Burton, suas produções e o por dentro do Nightmare Before Christmas. Toca a vinheta! Muito bem, Estranho Mundo de Jack, criado por Tim Burton, um cara que era tímido na sua infância e introspectivo e que gostava muito de cinema, né? Nasceu em 58, hoje ele tem 66 anos. Pare de gritar, estou descansando! Não fui eu, sua múmia paralítica! Sinto eu! Ele fez diversos filmes, diversos clássicos da animação e dos filmes, né? Ele fez Batman, né? O primeiro Batman lá, que é muito interessante, com o Michael Keaton, que tem cenas que são desenhadas em animação 2D, né? Tem uma cena que eu lembro de uma câmera de topo, assim, que o Batman sai num topo de prédio, assim, é uma animação 2D, se você reparar, com um cenário todo pintado à mão. Fez também Fantástica Fábrica de Chocolate, com o Johnny Depp. Ele fez a animação James e o Pêssego Gigante, em 96, clássico da animação stop motion, baseado num dos autores que ele mais gostava, que é o Roald Dahl, né, que é um grande nome da literatura infantil, né, que escreveu James e o Pêssego Gigante. Outro autor que inspirou muito o Tim Burton foi o Dr. Seuss, o criador do Grinch, que eu já falei em outro vídeo aqui do canal, e o Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um cara que tem um gosto, né, peculiar, tá? E que em 76, ao se formar, ele conseguiu uma bolsa para o Institute of Arts, California Institute of Arts, a famosa Cole Arts, que é a universidade Disney, onde todos os grandes nomes da animação, como John Lasseter, Brad Bird, Stephen Hillenburg, vários nomes, né, que se tornaram diretores de animação, animadores famosíssimos, Andreas Deja, né, que foram trabalhar em produções da Disney, em produções da Cartoon Network, saíram dessa universidade de animação muito conceituada, muito conhecida até hoje, né, que é dificílimo de entrar e é caríssimo, custa em torno de uns 25 mil dólares por ano para estudar nessa escola, e que tem um processo de seleção rigorosíssimo. E desde a infância o Tim Burton fazia seus filmes, né, de terror com câmeras 8mm, né, e algumas coisas em stop motion inspirado na obra do rei Harryhausen, né, que é um dos principais nomes da animação stop motion, né? Fez, por exemplo, Jazão e os Argonautas, né, um clássico daquelas batalhas entre os argonautas com os esqueletos, né? E foi em 79, logo após, né, que ele estava acabando ali a Cole Arts, que o Tim Burton trabalhou até 84 nos estúdios Disney. Ele trabalhou no Cão e Raposa, né, de 81, trabalhou em Tron, de 1982, e trabalhou também no Black Cauldron, né, o Caldeirão Mágico, de 1985. Trabalhou como storyboarder, como designer de personagens, como artista conceitual, como animador, mas ele sempre trabalhou de uma maneira infeliz, né? Ele falava que ele era infeliz dentro da Disney, que foi uma grande decepção para ele. E aí ele saiu em 84. Ô diabo, gosto disso não. Mas, quase 10 anos depois, ele escreveu um livro infantil que se chama The Nightmare Before Christmas, que foi o roteiro que inspirou o filme stop motion, que foi lançado em 93, comprado pela Disney, né, que se chama O Estranho Mundo de Jack, co-dirigido pelo Henry Selick. E hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai analisar o livro infantil que deu a origem ao longa de animação Estranho Mundo de Jack. Então, vamos aqui para a prancheta para eu te mostrar esses desenhos com os originais do Tim Burton e o poema que ele escreveu, que inspirou esse filme. Então aqui eu tenho o Estranho Mundo de Jack, escrito e ilustrado por Tim Burton, né, que conta a história do Jack, que é esse esqueleto, que é o anti-herói, né? Não existe um vilão na história do Estranho Mundo de Jack. Ele é um cara, né, uma estrela, um artista que comanda todo o show do Halloween, né? Todo ano eles fazem uma parada musical no show desse cara
que aparece com uma cabeça de abóbora e ele guia toda a cidade, né, com um evento do Halloween. E aí um dia ele está lá na colina triste, nessa colina aqui, onde ele está triste, e ele começa a se questionar. E aí ele sai em direção à floresta e encontra árvores, né, árvores que têm símbolos de várias festividades. E quando ele abre a festividade do Natal, ele cai dentro desse mundo e ele descobre todo o mundo do Natal e ele se encanta. E ele resolve trazer o Natal para dentro do Halloween. E aí que a história começa, né? O Estranho Mundo de Jack sempre foi muito importante para mim. Voltar a ele 20 anos depois e acrescentar novas ilustrações foi uma experiência e tanto. Espero que gostem dessa nova edição. Então começa aqui o livro. Era noite de outono na Terra das Bruxas, quando o ar deu uma leve tremida. Um esqueleto sentou-se à luz da lua, sozinho no topo da colina. Alto e magro, de gravata morcegada, Jack Esqueleto era como se chamava. Estava farto daquela mesmice. Na Terra das Bruxas nada mudava. Então tá aqui, nessa cena clássica, né, do Jack Skellington. É uma obra de arte da natureza. Ele tem esse corpo esquelético, né, extremamente fininho, onde ele vive nesse mundo com abóboras. E aí ele diz: já cansei de dar sustos, do terror do açoite. Não aguento ser mais um a vagar na noite. Não vejo vantagem na troca de olhares, e meus pés latejam nessa dança de cadáveres. É como se eu não coubesse em cemitério nenhum. Deve haver algo mais útil do que só gritar. Então tá aqui ele questionando, né? E é muito interessante que o olhar, né, os olhos, filme do Jack Skellington, ele falava, né, o Tim Burton, que ele tem que ser muito expressivo. E o personagem principal não tem olhos, mas ao mesmo tempo ele é muito expressivo. E aí, então, de uma cova, balançando ondulado, veio choramingando um espectro nublado. Um cãozinho fantasma de fraco latido, com lanterna de abóbora no lugar do focinho. Era o cachorro de Jack, seu melhor amigo. Seu nome era Zero e era sempre esquecido. Então tá aqui o cachorrinho dele, o Zero, né? Com o focinho de abóbora luminoso. Naquela noite, tomado por um pânico, Jack vagou ao relento, em puro desânimo. Então, como eu falei, ele vai, né, com esse sol de abóbora, né, ele sai triste, o cachorrinho dele atrás dele, e ele entra nessa floresta. Então, ao entardecer no meio da floresta, Jack se deparou com uma cena como esta. Não muito longe do local onde estava, havia 3 grandes portas nos troncos talhadas. Parou frente a elas, tomado de espanto. De uma em especial havia gostado tanto. Animado em êxtase, mas com certa preocupação, abriu a porta e foi sugado por um forte tufão. Então tá aqui, né, a porta do Valentine's Day, a porta aqui da Páscoa e a porta do Natal. E aí ele cai nesse grande tufão, né, para um novo mundo. Jack não sabia, mas caíra afinal no lugar chamado Cidade do Natal. Imerso na luz, não estava mais assustado, finalmente encontrara o sentimento buscado. E para que não o tomassem por mentiroso, pegou a pilha com os presentes todos, pegou doces e brinquedos das prateleiras e um retrato do Papai Noel com suas renas. Pegou as luzes, enfeites, o que tivesse a ver, e do letreiro da cidade levou a letra C. Quero tudo que brilhe, tudo o que se pisque. E pegou um punhado de neve, inclusive. Pegou tudo e, sem testemunhas, voltou carregado para a Terra das Bruxas. Então aqui, uma cena, né, do Jack encantado aqui na noite de Natal. Que é isso? Que é isso? Mil luzes a piscar. Que é isso? Froquinhos pelo ar. Que é isso? Não posso acreditar. Será um sonho? Essa não. O que há? Que é isso? De volta à sua terra, ao seu pessoal, todos se encantaram com as lembranças de Natal. Para tamanho espetáculo, ninguém estava preparado. A maioria gostou, mas alguns ficaram assustados. Então tá ele aqui mostrando, né, as coisas de Natal e o pessoal, alguns horrorizados, né, alguns curiosos, né? Então aqui a gente tem personagens muito clássicos da história, como as bruxas, né, os vampiros, que são muito divertidos. Aqui a gente tem o prefeito, né, a namoradinha dele, a Sally, acho que é o nome dela, tá?
Aqui o lobisomem e o cientista maluco, né? E aí, seguindo, nos dias seguintes, entre raios e trovões, Jack sentou e pensou com seus botões. Por que eles espalham risos e alegrias, e nós, pânico e medo pelas noites sombrias? Bem, eu poderia ser o bom velhinho, talvez, porque ele fica com a melhor parte toda vez. Indignado com essa injustiça, pensou e pensou, até que enfim um plano bolou. E estava ele aqui, pensativo, né? Pensando, porra, por que o Natal é tão divertido? Na cidade de Natal, Papai Noel fazia brinquedos, quando em meio ao alarido ouviu um sonzinho ligeiro. Surpreso, abriu a porta para ver o que havia. E eram 3 criaturinhas estranhamente vestidas. Estavam juntinhas formando uma turma. Feiosas, disseram, doces ou travessuras? Então Noel, confuso, foi jogado num saco preto e levado direto para o mestre Jack Esqueleto. Então tá aqui as criancinhas e o Papai Noel, né? Usando muito essa linguagem, né, do contra-plongé, que é essa câmera baixa, mostrando a grandiosidade do Natal, né? Na terra das bruxas, todos acharam interessante, pois nunca tinham visto um Papai Noel antes. Formaram um círculo em volta do bom velhinho, para Jack explicar o seu plano todinho. Meu querido Noel, me parece um crime que do Natal você seja o eterno chefe do time, pois agora eu darei presentes e espalharei a alegria. Serei o Noel este ano. Os papéis às vezes variam. Serei eu a dizer Feliz Natal para você e você ficará na cova com os morcegos. E jamais desconfie desse meu plano. Minhas intenções são as melhores, sem engano. E apesar de Jack julgar ter feito um bom trabalho, seu ideal de Natal se revelou um bocado macabro. Então tá aqui ele, o Papai Noel. Linda essa ilustração, né? Bem achurada, com lápis de cor. Essa técnica aqui do Tim Burton é fantástica, né? O design dos personagens, a expressão. Vejam só, coisa linda, cheia de graça. Né? O acabamento é lindo. Estavam todos prontos com as sacolas cheias, quando Jack atrelou ao trenó caixão suas renas caveiras. E na noite de Natal, quando estavam prestes a partir, uma névoa soturna começou a surgir. Jack disse, não podemos sair com essa forte neblina. Não serei mais Noel, a noite de Natal está perdida. Então uma sutil luz abóbora surgiu em meio ao flagelo. O que poderia ser? Era o cachorro de Jack, Zero. Jack disse, seu nariz é um brilho só. Você poderia puxar o meu trenó? E ser tão necessário era o sonho do cão, assim com orgulho ele aceitou a missão. Enquanto a procissão esquelética alçava voo, um Feliz Natal pessoal, Jack gritou. E boa noite a todos! Então, segue essa cena aqui com os esqueletos. Eu, olhando aqui, esse preto aqui, me parece talvez um lápis de cor ou um guache. Me parece um guache, né? E aqui, o estranho mundo de Jack invadia todas as casas. Nenhuma criatura teria paz, nem mesmo as baratas. Os presentes, esperando junto à chaminé, quando abertos, fariam todos dar no pé. As crianças aprumadas em seus berços teriam pesadelos com monstros e esqueletos. A lua que parava sobre a neve gelada cobria a cidade como uma mortalha assombrada. As risadas deste Noel mais pareciam urros, e o badalar dos sinos gemidos e sussurros. Lá embaixo todos arregalavam os olhos, ao ver o caixão trenó com as renas de ossos e um motorista esqueleto com cara de mal, logo perceberam que este não era Santo Nicolau. De casa em casa, num delírio verdadeiro, Jack entregou cada presente e brinquedo. De telhado em telhado, saltando com desenvoltura, deixava presentes saídos da sepultura. Sem perceber que o mundo estava em pânico e medo, Jack ficou satisfeito em deixar tudo do seu jeito. Então tá aqui ele, né? Essa cena é muito engraçada, quando ele tá dando os presentes para as crianças, né? E o que o Papai Noel trouxe para você, querido? Feliz Natal! Ele visitou a casa do Davi e da Susana. Eles ganharam uma bala, feita de teia de aranha. Depois foi até a caminha do pequeno Antônio. Ele ganhou uma bonequinha, possuída por um demônio. Um trenzinho com horrendos trilhos tentáculos. Um fantoche monstruoso segurando um machado. Uma carnívora planta disfarçada de guirlanda. Um ursinho vampiro com afiados caninos. Então aqui a planta carnívora disfarçada de guirlanda, né?
E aqui o trenzinho com tentáculos, o vampirinho com dentes afiados, né, correndo atrás das crianças. É bem macabra essa cena, que as crianças, a cidade inteira em terror, né? Houve gritos de horror, mas Jack não deu ouvidos. Em seu espírito natalino estava muito envolvido. Jack então olhou lá de cima do alto da escuridão e viu todo o tumulto, as luzes e a comoção. Ah, estão celebrando, todo mundo tão feliz, agradecendo o bom trabalho que eu fiz. Mas o que ele pensou serem fogos comemorativos era, na verdade, balas e mísseis assassinos. Em meio a intenso fogo cruzado, Jack mandou o Zero subir mais e mais alto, e para bem longe aquela turma fugiu, até serem atingidos por um tiro de fuzil. Foram caindo longe dali no cemitério habitual, ainda dizendo um Feliz Natal, pessoal. Jack sentou-se em uma cruz recostado, e ali parou para juntar seus cacos. Me julguei um Noel, cheguei até a acreditar. Estava confuso, em meio a um grande pesar. Sem ter para onde olhar, mirou as galáxias. Despencou em sua cova e caiu em lágrimas. Jack e Zero se abraçavam com tristeza infinita, quando então ouviram uma voz bem conhecida. Meu caro Jack, disse Papai Noel, você tentou cumprir meu papel, mas acabou metendo os pés pelas mãos. Gerar esse estrago não era a sua intenção. Agora você está triste e em depressão, mas sequestrar o Natal não é o certo a fazer. A Terra das Bruxas é o lugar para você. Eu teria muito mais para te falar, porém tenho pressas e um Natal a salvar. Pulou no trenó e, piscando um dos olhos, desejou um Feliz Natal e disse até logo. Jack ficou tristonho, mas Papai Noel, que sonho, levou o Natal afinal para o seu mundo estranho. E está aqui o Jack feliz, se despedindo do Papai Noel. Então está aqui um clássico da literatura infantil, O Estranho Mundo de Jack, numa versão meio macabra, né? Mas desenhada pelas mãos do próprio Tim Burton, né? Que é uma raridade. Eu vou deixar aqui 2 dicas para vocês que são fãs do Tim Burton e querem conhecer mais sobre a sua produção, querem conhecer os detalhes desse desenho animado de stop motion do The Nightmare Before Christmas. O Tim Burton aqui, ó, o artbook do Nightmare Before Christmas, que conta sobre toda a produção, mostra aqui o poema original em inglês, tá? Fala sobre a trilha sonora feita pelo Danny Elfman, que fez a própria voz do Jack Skellington. Fala aqui sobre a rotina dos animadores, sobre a técnica, sobre a produção em si. E é um outro livro aqui, bem interessante também, sobre a biografia, que não é bem a biografia, mas é um livro sobre o Tim Burton que fala sobre suas principais produções, se não todas as suas produções, desde aí dos primeiros filmes. Ele fez um filme, um curta-metragem muito interessante para vocês assistirem, de 1982, chamado Vincent, que é um curta, um poema que ele escreveu de um menino que queria ser o Vincent Price, tá? Bem interessante. Vou deixar aqui o link aqui, ó, nesse cardzinho para você assistir. Gente, chegou a hora. Curte, compartilha, manda esse vídeo para quem gosta de Tim Burton, para quem gosta de Natal, e fica essa missão para vocês de assistirem O Estranho Mundo de Jack agora com outros olhos, para vocês se divertirem aí nesses dias que estão para chegar do Natal, tá? Com a sua família. Um desenho atípico aí, mas que eu acho que vale a pena as crianças assistirem e curtirem um pouco, terem um pouco de repertório de outras produções de animação e clássico aí do stop motion. Valeu, gente. Bom Natal para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.